Esgotado o tempo destinado ao pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Com a palavra o nobre deputado Fernando Capês, em permuta com o nobre deputado João Caramês. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 10 minutos para uso da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senhor presidente, nobres deputados, esta semana, na segunda-feira, a convite do professor Edevaldo Alves da Silva, presidente da instituição de ensino das faculdades, Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, e da professora Labibe Alves da Silva, tive a satisfação, como professor de Direito que sou, há mais de 20 anos, como autor de obras universitárias, de presenciar um momento bonito. A homenagem feita pela FMU a dois grandes ex-alunos que estiveram envolvidos recentemente num trágico caso em que foi vítima a menor Isabela Nardoni. Uma tragédia sem precedentes, e sem precedentes porque todo homicídio praticado contra crianças já choca. Ainda mais quando, agora condenados, os acusados são a madrasta e o pai. Da maneira como foi praticado, o crime chocou a todos. E essa tragédia foi levada aos tribunais e foi submetida democraticamente ao julgamento pelo júri popular. E durante este júri, dois personagens profissionais foram protagonistas na condução deste processo. Representando a sociedade, o promotor de justiça Francisco José Tadei Sembranelli, promotor do júri com prática de mais de 2 décadas, promotor do júri que atuou já em mais de 1000 casos perante o Tribunal do Júri, atualmente funcionando junto ao Tribunal do Júri de Santana, um promotor experiente, que já trabalhou também em outros tribunais, com uma atuação exemplar, um promotor que se conduziu durante o caso Isabela Nardoni de maneira equilibrada, ponderada, sem ser um acusador tenaz, conduziu-se de maneira lógica, com uma análise percussiente da prova, com muito sacrifício acompanhou o caso desde o início e teve uma atuação exemplar, já que o promotor de justiça, como a própria nomenclatura do cargo diz, não é um acusador implacável comprometido exclusivamente com a tese da acusação. É um juiz imparcial, advogado sem paixão, nas palavras de Calamandrei. E, segundo o decálogo do promotor das Américas, César Salgado, jamais deve fazer da desgraça alheia pedestal para sua vaidade e sua glória. E assim se conduziu o promotor Sembranelli, dizendo inclusive que trocaria seu renome conseguido com o caso, trocaria tudo isso, se não tivesse acontecido o caso, trocaria tudo isso pela vida da menor Isabela Nardoni. E também, atuando na defesa, o doutor Roberto Podival, advogado criminalista, que teve uma grande contribuição, porque justamente nos casos em que ocorre o maior clamor popular, em que há uma ânsia de justiçamento coletivo, em que a emoção turba a razão, é que nós devemos nos lembrar do Estado democrático de direito e da função que o processo exerce. Quando um advogado atua, ele não defende apenas a pessoa que está sendo acusada, no caso, os dois acusados. Ele defende muito mais do que isso. Quando um advogado atua, ele defende um princípio. O princípio de que qualquer um de nós só pode ser privado de sua liberdade e aviltado em seu patrimônio mediante estrita obediência
aos princípios derivados do Estado democrático de direito. Não fosse o advogado, o Estado se transformaria num verdadeiro leviatã acusatório, parodiando a expressão de Thomas Hobbes, no qual a tese apresentada pela acusação não encontraria a antítese da defesa, inviabilizando a síntese da justiça. E ele, com grande sacrifício e até espírito público, com risco pessoal, quase foi agredido na porta do tribunal, tal era a revolta, fez o seu papel, garantindo aos acusados a plenitude do direito de defesa. Foi uma atuação exemplar, tanto por parte do promotor, do Ministério Público, quanto por parte do advogado de defesa. E esses dois, tanto Francisco Sembranelli, promotor do júri, quanto Roberto Podival, advogado criminalista, são dois ex-alunos da FMU, uma faculdade que completa 45 anos este ano, uma faculdade de muita tradição, da qual já saíram ministro, governador, inúmeros promotores, juízes, grandes advogados, inclusive o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, e foi uma cerimônia muito bonita. E eu, como educador, fico satisfeito quando vejo uma instituição de ensino como a FMU comprometida com a qualidade do ensino, com a formação educacional do ensino superior, não só no direito, mas em várias áreas, mas no direito de maneira marcante, e contribuindo para o aprimoramento das instituições democráticas deste nosso país. Parabéns ao professor Edevaldo Alves da Silva e à professora Labib, que tiveram uma visão, que investiram num verdadeiro projeto educacional e devem se sentir muito realizados. Cada ex-aluno é como um filho que frutifica, que vai adiante, que deixa suas marcas positivas dentro da sociedade. Me impressionou bastante a postura desses dois grandes profissionais da área do direito, Roberto Podival e Francisco Sembranelli. A postura ética, profissional, a competência técnica, demonstraram ali conhecimento teórico e prático da matéria e celebraram um verdadeiro culto à democracia. Quero também aqui deixar claro que no momento em que um processo desta magnitude chega a um desfecho mediante uma decisão lógica, com base nas provas periciais, nas provas técnicas, há muito que ser celebrado, porque temos um Instituto de Criminalística capaz de produzir uma prova científica que nada deve aos países do primeiro mundo. E se nós lembrarmos que até 1215, quando o Concílio de Latrão aboliu as ordalhas, as pessoas eram julgadas com base em provas irracionais, pessoas acusadas eram obrigadas a caminhar descalças sobre brasa ardente, se a sola do pé queimasse, eram consideradas culpadas. O sujeito que fez mais pão do que devia, tinha o seu pescoço amarrado a um tronco e jogado a um rio, se ele afundasse, era considerado culpado. E quando vemos, nesse caso, Isabella Nardoni, um debate de altíssimo nível, de elevadíssimo nível, tendo como ponto central uma prova técnica, uma prova lógica, bem feita, bem elaborada pelo nosso Instituto de Criminalística, realmente nos dá a tranquilidade de que no futuro, em breve, talvez isso possa ser a rotina, isso possa atuar permanentemente em todos os casos, mas é uma grande esperança para nós que existam institutos com essa capacidade técnica e profissionais. FMU, parabéns pelos seus 45 anos. Vamos aqui fazer uma sessão solene para homenagear estas 4 décadas e meia de vida. Vamos fazer aqui uma ação solene para entregar uma placa comemorativa como educador emérito ao professor Edevaldo Alves da Silva
E vamos aqui fazer o reconhecimento público, sim, desses ex-alunos que hoje são profissionais, que obtêm o seu destaque dentro do cenário nacional, contribuindo para o fortalecimento das nossas instituições. Seja o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso, ex-aluno, sejam esses dois homenageados, Francisco José Tadei Sembranelli e Roberto Podival, respectivamente promotor do júri e advogado criminalista. Parabéns, FMU, parabéns, professor Edivaldo e professora Labib Alves da Silva.